mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou falar sobre como foi a minha experiência fazendo a minha carteira de motorista. Que, na verdade, não foi fácil. Na verdade, não foi nem um pouco fácil. Hoje eu digo que foi uma prova de resiliência. Resiliência e fé, e muita fé. Meu Deus do céu. Eu vou começar falando como comecei o processo, porque eu não vou entrar muito em detalhe, porque, na verdade, hoje já é diferente do que eu fiz antes. Então, eu fui lá no Detran, me inscrevi. A primeira parte eu iniciei fazendo a parte de memória, assim, os pauzinhos, sabe? Aqueles que a gente tem que riscar. E aí depois eu fiz aqueles, no mesmo tempo, eu fiz aqueles de triângulo, que era pra cima, pra baixo, pro lado. Eu vou deixar uma foto aqui. E aí, eu não passei nessa parte dos triângulos. Que, na verdade, tinha que contar direitinho ali, aí eu não contei direitinho. E aí ela disse pra mim, assim, como é que tu vai dirigir se tu não presta atenção aqui, no papel, né? Mas tudo bem. E aí, não passei. Aí eu retornei e consegui fazer, tá? Aí, pulando pra parte da rua, tá? Eu tenho aqui uma colinha, tá? Pulando pra parte da rua. Como foi o instrutor comigo? Como que foi esse processo, tá? Eu peguei um instrutor muito bom, muito maravilhoso, que ele me ensinou, assim, eu entrei, assim, no carro e eu já conseguia, assim, dirigir bem bonitinho, né? Ele até brincou comigo que, como é que consegue já dirigir carro? Só que, na verdade, eu não dirigia, né? Só que aí, chegou a temida baliza. Sim. Quando eu iniciei o processo, era obrigada a fazer a baliza, aprender a fazer a baliza, né? E aí chegou na baliza e ele simplesmente mudou da água pro vinho. E aí, muitos detalhes na baliza, né? E tem que ver a roda lá atrás, tem que ver a maçaneta do passageiro lá atrás, tem que ver o espelho, tem que olhar lá atrás, no espelho da frente. Era muitos passos a passos. E na primeira vez que eu iniciei, e eu errei uma parte, ele disse assim, tu tem que se ajudar também, né? E eu falei assim, como assim tem que me ajudar? Eu tô aqui, eu já tô me ajudando, se eu levantei da minha cama e vim pra cá, eu tô me ajudando, né? E aí, naquele dia, eu decidi que eu não ia ficar mais com ele. Que eu não queria ele pra me ensinar, porque, poxa, é uma coisa nova, eu nunca tinha dirigido na minha vida antes. Eu tinha entrado em carro e tal, mas dirigido assim, não, pra pessoa pegar e falar assim, te ajuda aí também, né? Pelo amor de Deus. E aí, tá, troquei de instrutor, que na verdade eu precisava de paciência pra me explicar uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? E ok, assim foi. Ele me explicou tudo direitinho, o novo instrutor, tudo direitinho, bonitinho. E aí chegou o tão dia da primeira prova. E aí eu só lembro assim, que eu cheguei, entrei no carro, o meu joelho fazia assim, o meu joelho fazia assim, e a minha perna também fazia assim. E era a perna que eu tinha que usar pro acelerador, pra acelerar. E eu não conseguia sair. Daí, minha perna tremendo. Aí eu liguei o carro tudo bonitinho, botei o cinto e tal, olhei pro lado, olhei pro outro. Quando vê, tava tentando sair, só que eu estava tentando sair com o pé no freio. E eu troquei o acelerador. Eu troquei o acelerador pelo freio. Eu usei o freio pra sair. Aí, óbvio que o carro não ia sair, de tão nervoso que eu estava. Aí tentei uma vez, o carro morreu, tinha mais uma chance. Tentei de novo acelerar com o pé no freio, o carro não andou pra frente, obviamente. E aí eu perdi meus pontos. Só 3 pontos. E aí, perdi. E aí, tá bom. Cheguei em casa, tudo normal, assim, né? Vamos tentar de novo. Aí na segunda vez não deu. Na terceira vez não deu. Na quarta não deu. Na quinta não deu. E assim, Deus, sou tua filha, Senhor, Deus me ajuda, Pai. E aí, assim, na terceira vez parece que desandou. Porque assim, eu fiquei tão nervosa de tentar de novo. É que, na verdade, eu fiquei com medo de errar. E aí, esse medo que eu tinha de errar, eu errava, eu acabava errando. Porque eu tinha medo de errar. E aí eu acabava errando. Só que aí era o problema. Porque eu não me dava a oportunidade de pensar todo o processo que eu precisava fazer, né? Entrou, bota o cinto, olha pros lados, arruma o espelho, bota o banco pra frente. Esse processo que vocês sabem, né? Se vocês estão fazendo a carteira, vocês sabem. E aí eu sempre assim, Deus, sou tua filha, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Só que chegou um ponto que eu não sabia mais o que eu fazer, eu tava tão ficanada. E eu pensei assim, gente, eu vou fazer uma simpatia, vou procurar uma simpatia na internet pra eu conseguir fazer, porque eu não tava aguentando mais, sabe? Olha, eu tava ficando bem ruimzinho na cabeça. E aí, peraí que agora eu vou ver a coisa aí. E daí na quinta vez eu tava desesperada, eu já tava ficando louca das ideias, eu falei, gente... Aí eu falei assim, não, Senhor, e assim, Deus do começo, falando com o Senhor e dizendo, me ajuda, eu tô aqui, eu sou tua filha, me ajuda. E aí na quinta vez eu falei assim, não, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Eu já tava mal da cabeça. Eu tava assim, eu não tava mais dormindo. E aí, na quinta vez que eu fui tentar de novo, não passei. Esqueci do cinto, esqueci de puxar o freio de mão. Ai, meu Deus do céu, é umas coisas assim, que acontecem na nossa cabeça que dá um branco. Um branco e não sei porquê. Eu acho que deixa a gente nervosa é a parte de que vem uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Eu acho que é isso. Porque se fosse o nosso instrutor que fica aqui do nosso lado, sempre que a gente já conhece um pouquinho, eu acho que a gente não ia ficar tão nervoso. Eu acho que é isso. Enfim, na quinta vez tentei, não deu. Esqueci o cinto e freio de mão. Aí eu falei, não. Eu falei assim, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu. E sempre, Deus e Deus. Aí fui tentar na sexta. Aí na sexta vez eu fui... Consegui sair da baliza. Graças a Deus. Aí, quando tinha uma rua assim pra dobrar, eu tinha que parar e esperar o carro passar. Só que eu não esperei, eu peguei e fui. Aí o cara me descascou lá. Aí eu fiz a volta ali, já entrei ali,
Daí, na hora de sair, o cara que avalia, o senhor que avalia, disse assim, ai, mas e aí, tu não conhece física? Tu tem que saber que quando um carro vem vindo, o outro vem vindo, tu pode bater. Ai, daí aquilo ali, ó, não passei na quinta vez. Aí eu, então tá. E ó, rezando pra Deus. E Deus me ajuda, Deus me ajuda. Deixa eu arrumar isso aqui. E Deus me ajuda, e Deus me ajuda. E não foi. E daí eu fui tentar fazer a sexta vez. A sexta vez, eu não lembro como que foi. Olha, foi tanto trauma na minha cabeça que eu nem lembro mais da sexta vez. Mas a sexta vez foi... Ah, eu tinha... Lembrei. A sexta vez que eu fui fazer... Sexta vez que eu fui fazer... Eu bati no... Fui fazer baliza? E aí eu bati no cone. Eu derrubei a baliza. E aí, obviamente, que é motivo de desclassificação da prova total, assim, total. Aí, e assim, ó, rezando pra Deus, rezando. Hoje eu digo assim, que foi um teste de fé, porque em nenhum momento eu larguei a mão do Senhor, em nenhum momento, tá? Sempre pedindo, e aí que tá, pedindo, tá? Sempre pedindo. E aí, na sexta vez eu tentei de novo, assim, ó, com todas as minhas forças, não consegui. E aí eu pensei assim... O que tá acontecendo? O que eu vou fazer agora? Eu já não tava bem na cabeça. Já não tinha mais psicológico pra tentar mais uma vez. Muita humilhação. Gente, eu já estava sendo assim, ó. Tipo, meu marido já estava me cobrando, né? Poxa, por que que tu não tá... O que que tá acontecendo? O que que tu não tá conseguindo? Não é possível. Meu marido já tá ficando bravo comigo. E eu também, obviamente, tava ficando bravo comigo mesmo, né? E aí, um dia, num domingo, a prova, olha só, essa é a parte. E aí, num domingo, a gente tinha... Fui fazer minhas coisas, normal, no domingo. E na segunda, no domingo, aí na segunda, tinha um aniversário de casamento na segunda. Foi um aniversário na segunda, lá em Gramado. E a prova, ela é terça-feira. Aqui onde eu moro, a gente faz a prova terça-feira. E aí, eu tava nervosa, assim, já tinha marcado a prova, assim, a prova. Tinha marcado a prova. E aí, no domingo eu fui dormir normal, vivi minha vida normal. Mais ou menos que eu vivi normal, porque eu já não tava muito bem das ideias, mas tudo bem. E aí, no domingo, eu fui deitar. E aí, eu falei assim, mais uma vez, 7ª vez tentando, Senhor. Falando com Deus, né? 7ª vez tentando. E aí, eu comecei a chorar, assim. Deitada já, luz tudo apagada. Deitada, já comecei a chorar, assim. E aí eu não queria mostrar pro meu marido que eu estava mal, porque ele já sabia, obviamente. E aí veio muito forte, assim, na minha cabeça. Tipo assim, levanta e vai conversar com Deus. Não era pedir. Era conversar com Deus. Porque até então, até o momento, eu só estava pedindo. E aí eu fui deitar normal. E aí veio muito forte na minha cabeça. Vai conversar com Deus. Não vai pedir. Vai só conversar. Vai abrir o teu coração. Porque eu não tinha aberto meu coração pra ele. Até então. E aí eu levantei. Isso já era meia-noite, meia-noite e pouco. Levantei, fui na sala de casa, peguei a Bíblia e eu falei assim, comecei a conversar com Deus. Não pedi, conversei. E eu falei assim, eu abri meu coração pra Deus, assim, ó. E fazia tempo que eu não abria meu coração pra ele. E aí eu comecei a falar assim, né, agradecer por tudo que eu tinha, por todas as oportunidades que eu tinha. A oportunidade de poder fazer a prova uma 7ª vez. Uma baita de uma oportunidade. Que há. Que a Cristina de 9 ou 10 anos não teria muitas oportunidades. E aí eu fui e comecei a conversar. Agradecer tudo que eu vim passando, todas as coisas boas, todas as coisas ruins, né? E aí no final eu falei pra ele que eu precisava da ajuda dele. Tudo que eu ia fazer, tudo com a permissão dele. E até então, né? Eu era uma pessoa que eu queria tudo pra ontem, tudo pra ontem. Se eu tinha alguma coisa pra fazer, eu queria pra ontem, logo. E aí essa prova do Detran, eu digo que foi uma prova de fé e resiliência. Por quê? A todo momento eu só pedia. Só que chegou um determinado momento que eu entendi que é tudo no tempo dele, tudo no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E
hoje eu tenho pra mim, que foi... Eu costumo brincar, né, que naquelas que brincam a gente fala a verdade, né? Eu costumo brincar que foi um teste de... Foi uma... como é que eu tava falando? Eu digo que foi uma batalha espiritual. Eu falo brincando, né? Mas é verdade, porque... Porque, gente... A todo momento eu botei a minha fé, assim, à prova, sabe? Porque eu em nenhum momento larguei a mão dele, assim. E eu pensei até... Eu pensei até em programar uma simpatia na internet. De tão ruim da cabeça que eu já tava ficando, assim. Porque eu tava desesperada, né? E aí... E aí, na 7ª vez eu consegui passar. Eu tentei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí, na 6ª vez, antes de fazer a 7ª prova, eu me ajoelhei, rolei no chão, gritei. Gritei não, porque meu marido tava dormindo, né? Mas eu... Nossa, eu abri meu coração pra ele. Fazia muito tempo que eu não tinha feito isso, sabe? Fazia muito tempo que eu não abria meu coração pra Deus. E aí, no domingo, isso foi no domingo. E aí eu chorei. Aí, depois fui deitar. Aí na segunda, tinha esse casamento dos nossos amigos. Na segunda-feira, que eles só poderiam fazer na segunda. E aí eu fui... eu e meu marido, nós fomos pra esse casamento. Tava muito legal, muito divertido. Aí a gente chegou em casa, era 1h30 da manhã, que no mesmo dia, né? Passou da meia-noite. E no mesmo dia era a prova do Detran, porque aqui onde eu moro a gente faz a prova na terça-feira. E aí domingo aconteceu aquilo que eu contei pra vocês. Segunda teve o casamento. Na terça a gente veio, na segunda pra terça a gente veio pra casa. Eu dormi acho que umas 4h30. E aí eu fui fazer a prova. Eu cheguei às 7, a prova iniciava às 8. E eu fui fazer a prova, era 11h30, quase meio-dia. Eu fui a penúltima pessoa. E aí eu lembro que o menino que tava na minha frente foi, só que ele não conseguiu concluir. O carro parou assim na esquina, do lado, e aí ele desistiu. E aí a instrutora falou assim, quem quiser vir agora vem, só tinha 2. Eu e um outro menino que tava lá. E daí eu falei assim, eu vou. E aí entrei no carro, fiz tudo aquilo que eu tinha estudado, porque em casa eu estava estudando bastante. Eu tenho esse quadro aqui atrás, e eu escrevo tudo que eu preciso. Eu dou, assim, uma aula, como se tivesse alguém, e aí eu consigo memorizar e pegar as coisas, sabe? Eu tenho esse quadro aqui, eu escrevo bastante nele. E é assim que eu fixo conteúdo, né? E aí eu entrei no carro, e fiz todo o passo a passo, entrei, arrumei o espelho, botei o cinto, puxei o banco pra frente, olhei pros espelhos. E aí iniciei minha prova, fui, fiz. O carro morreu uma vez, mas eu tava assim super tranquila. Em nenhum momento eu fiquei nervosa. Em nenhum momento eu fiquei nervosa, gente. Parecia assim que eu tava vivendo mais um dia normal, porque eu não fiquei nervosa. E aí eu entrei, fiz a prova, o carro morreu uma vez. Daí eu saí e parei lá. E daí a mulher disse assim, parabéns, passou. Tu deixou o carro morrer uma vez. Era 2 pontos na época, mas até pra te passar é até 3 pontos. Eu tinha perdido 2 pontos, mas ainda tinha 1 ponto. E aí eu passei. E aí eu falei assim, nossa, agradeci tanto a Deus, porque, de verdade, eu abri meu coração pra Deus. Eu falei tudo que tava aqui dentro, sabe? Eu tenho certeza que ele me escutou. E aí, por isso que hoje eu brinco, né, que foi um teste, foi uma batalha espiritual. Porque, realmente, eu sinto que foi posto um teste pra mim, pela minha fé, sabe? E é uma história de superação, de resiliência e de fé. Porque em nenhum momento eu perdi a minha fé. Em nenhum momento eu perdi minha fé em Deus. Sempre estive, Deus, tô aqui, sou tua filha, me ajuda, sabe? E hoje eu vejo que eu precisava ter aberto meu coração. Talvez se eu não tivesse aberto meu coração, eu ia ter desistido da carteira. Essa é a minha história de superação e fé. E pra quem tá tentando a carteira, porque eu sei que mudou as modalidades, né? Agora a gente pode fazer a prova em casa e tal. Mas assim, não desista do que tu quer, sabe? Não desista, assim, ó. Abre teu coração pra Deus, fala com Deus, conversa com Deus e pede direcionamento e ajuda. Foi isso que eu fiz. E assim, ó, 6 vezes não foram fáceis. Não foram fáceis, eu não tava muito bem na cabeça. Mas eu consegui passar finalmente. E essa é a minha história de resiliência e fé. E se tu tá com um projeto, seja ele grande ou pequeno, não desista, tá? Tu vai conseguir, uma hora tu vai conseguir, tá? Que nem dizer minha avó. Pra tudo tem um jeito, só não tem um jeito pra, né? Vocês sabem o que? Não posso falar aqui. Mas essa é a minha história de fé e muita fé. E não desistam dos sonhos de vocês, que vocês vão conseguir tudo que vocês quiserem.